Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho por que que a gente não deve nos comparar com outras pessoas e quão isso é prejudicial para a nossa saúde mental, né? Você já olhou para alguém, para pessoas e pensou, essa pessoa está mais bem-sucedida do que eu, essa pessoa tem a mesma idade do que eu e às vezes até menos, ela tem mais bens materiais, está com o carro do ano, né? Já possui uma casa, eu ainda não, e você começou a se questionar o porquê disso, né? E começou até a se sentir mal, né? Então isso geralmente acaba afetando o nosso emocional. Então saiba que se você já fez isso em algum momento, é algo natural do ser humano, né? É claro que a gente precisa se policiar, né, para que a gente não faça isso com frequência, né, porque realmente é algo que a gente geralmente está comparando maçã com banana, então a gente precisa comparar situações parecidas com as nossas, né, já que você quer efetuar uma comparação, né, saiba que as pessoas têm crenças diferentes, né, vivências diferentes, né, momentos de vida diferentes, então vai muito além da idade semelhante, vai muito além do ambiente que a pessoa vive, né, de onde ela veio, como é que era o ambiente dessa pessoa, quais são as pessoas que elas estão próximas, né, com quem que você anda. Então, tudo isso influencia em nossos resultados durante a vida. E não existe, muitas vezes, o certo ou o errado, né? Cada um tem o seu momento de vida, né? Cada um tem a sua própria jornada. Então, a gente realmente, acho que a gente pode utilizar como referência, né? Algumas pessoas, um momento de vida, até como aprendizado, mas a gente tem que saber que cada um tem o seu próprio caminho a ser trilhado, né? Até porque muitas vezes o que que a pessoa está disposta a entregar para chegar onde ela está hoje, né? Ou para chegar onde ela quer chegar, né? Então você está disposto, disposta a pagar o preço para chegar onde você quer chegar? E será que esse preço não é muito alto para você, né? Às vezes você chegar num cargo alto, se é seu sonho, sua vontade, será que você está disposto, disposta a deixar sua família um pouco mais distante, não estar tão próximo do seu filho, da sua filha, né, do seu marido, da sua esposa? Então, é importantíssimo a gente colocar isso na balança, né? Porque às vezes o que a gente acha que é o melhor para nós, quando a gente chega naquele degrau ou próximo disso, a gente começa a rever e repensar que talvez não seja muito bem aquilo que a gente quer, né? Talvez ter aí uma vida, né, um salário talvez um pouquinho menor do que a gente imaginava inicialmente, seja mais saudável, mais salutar, né? Para que a gente esteja mais próximos das pessoas que a gente ama mas vai muito, né, de cada um, o que que a pessoa escolhe para seguir, para trilhar o seu caminho, né? Se você também quer avançar na carreira e virar um CEO, quem sabe, né? E você entende que isso é importante, né? Siga em frente, né? Eu acho que cada um tem que entender, né, o que que você está sentindo, né? O que o coração está mandando e ir com afinco, né? Eu só proponho aqui essa reflexão para a gente ver se talvez esse almejar, né, essa ambição não esteja de repente conflitando com nossos valores, né, que a gente acredita aí como coisas que nos fazem bem, né, que muitas vezes que nos colocam os pés no chão, né, nos dê aí uma estabilidade emocional, estar perto de pessoas que muitas vezes nos colocam em um local, né, dessa estabilidade, né, e não sejamos, talvez, a nossa ambição não vire aí algo demasiado, né, que acabe fazendo mal para nós mesmos e para as pessoas próximas a nós. Então, ainda falando um pouquinho sobre isso, lá em 1950, né, existe uma teoria chamada teoria da comparação social, que o psicólogo americano, né, o Leon Festinger, vou estar colocando o nome dele aqui para vocês, ele já trabalhou isso,
identificou que o ser humano ele tem essa tendência de sempre estar se comparando a outras pessoas, né? Então ele estudou bastante isso para entender o porquê disso. Então, nesse estudo do Leon Festinger, ele chegou à conclusão de que as pessoas elas procuram referências, né, externas para avaliar suas próprias capacidades, né, avaliar opiniões, avaliar o próprio desempenho. Então, algo que faz parte, do ser humano ele efetuar essa comparação. O problema dessa comparação é quando ela passa a ser apenas uma comparação de informação, né, para que a gente utilize como referência, e ela passa a ser uma sentença de quem realmente nós somos, né? Então, o quanto isso nos afeta negativamente, ou se é apenas uma comparação de coisas que a gente pode efetuar uma mudança para a gente conseguir atingir aí resultados que a gente entende que seria melhor para o nosso caminho, para a nossa vida, né? Quando ela se torna, quando ela passa de ser uma referência e passa a ser uma sentença, né, de forma de que aquele sentimento de que eu estou sempre atrasado ou sempre atrasada, né? Estou sempre um passo atrás, né? Sinto que minha vida não sai do lugar. Isso sim pode se tornar um problema, né? A médio e longo prazo. Um ponto que eu quero colocar aqui como reflexão também é quando a gente usa o efeito de referência, de comparação, e a gente utiliza isso como uma inspiração, né? E não como uma comparação de que estou para trás, estou ficando para trás, essa pessoa está muito à minha frente, né? Eu preciso. Não é uma competição, isso não tem que virar uma competição, né? Mais uma vez, cada um tem o seu momento de vida, né? E a gente precisa respeitar isso, né? Cada um tem a sua jornada. Então, quando você utiliza isso como uma inspiração, isso é bastante saudável, né? Para que você realmente pense, né? Planeje-se para mudar a sua situação atual, né? Então, o que que eu preciso fazer para atingir esses objetivos que eu acho importante, julgo importante, né? Claro, objetivos materiais também são muito importantes, né? Você ter um veículo, um carro para que você consiga passear aos finais de semana, né? Não, talvez não necessariamente ir ao trabalho todos os dias, mas que você consiga passear, para que você consiga, de repente, ir ao médico ou levar um membro da família ao médico, caso seja necessário. Então, isso é importante, são bens materiais, mas que fazem parte da jornada, né? E que são importantes, muitas vezes, a gente conquistar, que nos trazem aí facilidades, né? E mais do que isso, né? Hoje um carro não é mais um luxo, né? Ele é uma necessidade, né? Mais uma vez, de repente, alguma condição de saúde, né? Sua ou de algum membro da família, isso ajuda demais, né? Uma casa, por exemplo, né? Você almejar ter sua casa própria, né? A gente sabe cada vez mais que não é algo fácil, né? A gente conquistar essa casa própria, então você sonhar em ter o seu bem, sair do aluguel, isso também vai te trazer uma tranquilidade maior, né? Então, tudo isso são coisas importantes, é, né? Bens materiais, o dinheiro, né, faz parte, ele não pode ser um fim, né? Somente eu quero crescer para ganhar dinheiro, mas o dinheiro ele é um meio para que você conquiste, né, a sua liberdade financeira, né? Uma tranquilidade mental, né? Para que você chegue ao final do dia com uma paz, né? Uma tranquilidade para que você se planeje melhor, sabendo que suas contas já estão pagas, né? Sem aquela preocupação de estar sempre com boletos atrasados. Tudo isso nos dá aí condições melhores para que a gente consiga se planejar e mudar aquela situação, né, que a gente se encontra para melhor, né? Então, não sejamos hipócritas, né, em dizer que essas conquistas, né, financeira, conquista de alguns bens materiais não são importantes, porque são sim, né? O dinheiro muitas vezes pode nos trazer, né, mais uma vez, ele não é um fim, mas ele é um meio, né? A gente tem que sempre pensar ele como um meio. Ele é um excelente servo e um péssimo senhor, né?
Bom, pessoal, se você está gostando desse vídeo, né, desse tema, né, não esqueça de me seguir, né, curta, compartilhe esse vídeo para que você possa receber mais vídeos e temas como esse. Uma comparação que é saudável, né, que é bacana a gente fazer, é a comparação com nós mesmos do passado, né? Então, é legal a gente se comparar como é que eu estava há um ano atrás, como é que eu estava há 5 anos atrás. Então, geralmente, claro, a não ser que tenha acontecido alguma intercorrência durante seu caminho, né? E às vezes nós estamos sujeitos a isso. A vida não é uma linha linear, né? Existem algumas flutuações, mas muitas vezes você vai entender que sua vida atual ela está melhor do que você estava, né? Há um ano atrás, há 5 anos atrás. E muitas vezes se a gente não nos coloca nessa reflexão, né, nesse pensamento, muitas vezes a gente pode estar sendo ingrato com muita coisa que a gente já conquistou, né? Então, comemorar conquistas, né, por menores que sejam, e a gente deixar de comemorar, isso é prejudicial, né? Porque quando a gente está comemorando as pequenas conquistas, isso vai nos dando mais energia e mais gás para que a gente continue, né, em busca daquela conquista maior, né? Então é importantíssimo que a gente comemore essas pequenas conquistas e faça essa comparação, né, com nós mesmos do passado, né? Muitas vezes nós fazendo essa comparação com momentos de vida diferentes, né, nossa mesmo, a gente entende que muita coisa você já pode ter atingido que já foi um sonho para você um dia, né? Isso realmente dá esse gás, essa energia que muitas vezes a gente precisa e que às vezes a rotina acaba a gente não percebendo, né? Esse tipo de coisa, e a gente acaba não dando o devido valor que a gente deveria dar. Então, algumas armadilhas que a gente pode acabar caindo é que a comparação excessiva com outras pessoas, né, com relação a condições, a bens materiais, né, pessoas que já conquistaram aí, né, outros bens materiais, que muitas vezes, pessoal, são bens materiais que, é um carro, e você está com um carro 2022, a pessoa tem um 2026, e isso não era para ser um problema, mas de repente se torna, porque você começou a pensar nessa comparação sabe, e realmente faz sentido isso, né? O quão vai mudar na sua vida, né? Você ter um carro um pouquinho mais antigo do que a pessoa e então tomar cuidado com essas armadilhas. E muitas vezes, pior disso é que você pode acabar é, entregando coisas que você já conquistou, né? Você foi construindo aos pouquinhos por conta desses efeitos de comparação, né? Pessoas às vezes que acabam se tornando muito gananciosas, né? Que já foge daquela fase de ambição, porque a ambição é algo bom, né? Até certo ponto. Quando ela passa e se torna uma ganância, e aí sim isso é preocupante, né? Então, quando se torna uma ganância, você pode acabar aí deixando de lado conquistas, né? E não somente deixar de lado, né? Você pode acabar perdendo aí às vezes, relações familiares, né? Deixando sua família de lado, né? Você pode acabar querendo arriscar demais financeiramente para ter algo que de repente se tornou uma obsessão que até então não era, né? Porque você começou a se comparar com alguém, né? Com alguma situação. Então, tome muito cuidado com isso para que você também não perca aí coisas importantes que você conquistou, né? Não só financeiramente, como a estrutura familiar que você veio criando e você veio conquistando, né? Cuidado para que você não caia nessas armadilhas que, às vezes, por a gente perder o foco do que realmente é importante para nós, a gente pode acabar, né, nos desviando e indo para um caminho que não é saudável para nós. Então, uma pergunta que eu quero deixar aqui, uma reflexão, para a gente estar finalizando também esse vídeo, é assim, essa comparação ela está me ensinando algo, né? Ela está sendo importante para me ensinar algo,
e eu sair da situação atual onde eu estou para algo melhor através do planejamento, ou essa comparação está apenas me diminuindo como pessoa, né? Então, se sua resposta é a segunda, de essa comparação está apenas me diminuindo como uma pessoa, então tente não fazer esse tipo de comparação, né? A não ser com que essa comparação se torne uma inspiração, né? A não ser que essa comparação te faça, né, realmente querer melhorar, né, se planejar, né? Então, se é algo saudável, legal, mantenha, mas se é algo que realmente vem te diminuindo, vem sempre te colocando para baixo, né, evite. Evite para que você não se sinta mal e não venha, enfim, baixando a sua energia, né? Tente utilizar como uma inspiração.